Olá, meus caros, vamos trazendo aí uma resposta da Santa Leia Responde, referente ao seu divórcio. Será que ela vai revelar o motivo do seu divórcio, da sua separação? Vamos ver. Mas antes nós vamos à perseguição, a pergunta sobre perseguição. Perguntaram para a Leia: já sofreu algum tipo de perseguição na obra? Como lidou com isso? Resposta da Leia: perseguição não. Pois é, fãs, vocês que ficam aí dizendo nos comentários que eu, ao comentar algo dela ou de outros da Santa Igreja, estou a fazer perseguição, olha, ela está dizendo aqui que não é perseguição, então vocês têm que ficar quieto aí. E não é mesmo, é comentário. Com base na Bíblia e com referência do manual deles, o regulamento interno. Mas represália sim, o tempo todo. Haja vista que existe diferença de perseguição para represália, né? Perseguição sofre os cristãos lá na Coreia do Norte, na China, em algumas partes da África, que vão até a prisão ou acabam sendo até mortos por conta do evangelho. Isso sim é perseguição. Agora, comentar aqui ou acolá, não é. Mas vamos à resposta dela. Então, a perseguição não, mas represália sim o tempo todo. Lido com naturalidade, ou seja, eu continuo fazendo o que eu faço sempre e deixo para Deus resolver com quem age maquinando o meu mal. Não tiro o foco do meu objetivo e nem paro o que estou fazendo para responder ou me explicar, pois o resultado do que tenho feito responde por mim e assim, se claro, não para olhar só, manda os advogados processar, né? Como fez aí com o meu canal, é só maravilha, só glória e inglória, sei. Apesar de que parece que meu processo não andou mais para frente, né? Será que ela retirou? Será que ainda continua em sigilo, em segredo de justiça, prosseguindo? Vamos ver, né? E agora a pergunta, a santa pergunta interessante. A pessoa disse assim: a senhora, chamou ela de senhora, não chamou nem de irmã nem de cantora. A senhora sofreu preconceito da igreja no início do seu divórcio? Resposta: da igreja não. Algumas pessoas de fora me atacaram dizendo coisas horríveis, mas eu simplesmente ignorei. Segui exatamente como eu seguiria caso não tivesse dito nada. Se cansar de me atacar e ficaram quietos. Olha, se cansar de atacar ou ali atacar ou atacar ela, não sei, né? Porque o Sérgio Sola tá aí volta e meia falando algumas coisas. Ele que é o marido, né? O principal atacador, devorador, atacante da seleção brasileira de futebol, não é verdade? Na seleção, Miranda Santa, pertencente ao Mirandinha, jogador do Corinthians de futebol. Então é isso, santas e santos. A resposta é sobre a perseguição e a resposta sobre o divórcio. Pensei que ela ia revelar o motivo, porque o Sérgio Sola já disse que quem pediu o divórcio foi ela, não foi ele. Será isso verdade, Léa? Responde aí, teu marido tá dizendo que foi tu que pediu o divórcio, não foi ele. E os fãs ficam dizendo que foi ele, teus fãs, né? Uma coisa assim que fica aí no ar, né? Não estou dizendo nem para um lado nem para o outro, não estou aqui para defender nenhum lado nem o outro. Também o seu marido diz que você impede os filhos de ele ver. Será que isso é verdade? Que você impeça os filhos de visitar o pai? Ou impeça o pai de visitar os filhos? Bom. Agora, outra coisa que o povo tem uma curiosidade para saber o motivo real da própria separação, do divórcio de vocês, isso tem. Ainda há outra coisa a ser dita, né? Porque a Santa Igreja a qual você pertence é dona, proprietária, empresária e por aí vai, essa Santa Igreja dizia no passado que os divorciados iam para o inferno. O teu santo marido também dizia que os divorciados iam para o inferno, não é verdade? Pois é, aí como é que tá, né? Será que vocês vão para o inferno agora? É, só Deus é que sabe, obviamente. Então tem que parar aí com esse legalismo aí, né? Não é verdade? Castigaram muitas pessoas, porque tudo era inferno. É uma ignorância terrível. Relação bombástica. Santa Leia diz que pinta os cabelos desde os 24 anos de idade. Aos 24 anos de idade, ela estava na Santa IPDA, se encantando, junto com seu esposo, e você achava que ela nunca tinha pintado o cabelo. Olha que ledo engano, olha só. Agora ela resolveu não pintar, mas não é por conta de uma imposição do regulamento interno, e sim simplesmente pelo próprio gosto dela.
você fica nessa picuinha, nessa brigacinha, ou brigaçada. Ai, ela é mais santa porque não pinta o cabelo, a outra é rebelde porque pinta o cabelo. Eles querem assim, não é porque uma é mais santa que a outra, ou porque uma cumpre aquele regulamento doido que eles criaram, que era só para os outros e não para eles. Vocês são muito ignorantes. Daí a prova, ela falando, respondendo na bateria de perguntas e respostas. Leia com bastante atenção. Leia, 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 fãs da Leia. Leiam, leiam, fãs da Leia. A verdade, ela é o capeta, né? A verdade, ela é um demônio. Que o povo não gosta desse demônio. Acaba extirpando, exorcizando. Sai em nome de Jesus, demônio da verdade. Saia, mas não sai, porque a verdade é o próprio Jesus. Leia Miranda responde, vamos lá. Pergunta, cobrar para pregar ou cantar? Cobrar mesmo. Não estou falando de passagem ou sei lá. Resposta da Leia. Eu entendo que as pessoas estão cobrando pelo tempo dedicado ao ato de irem para estar ao dispor da igreja que os convida. Não creio que cobrem para pregar ou cantar, mas sim pelo tempo que dedicam a isso. Para esclarecer, eu não cobro nada, nunca cobrei, mas entendo os que cobram para dedicar tempo precioso. Vai responder, tá aí. Agora tem um porém, né? Tempo precioso, de graça recebeste, de graça dai. Cobrar pelo tempo que está pregando, que está palestrando em nome de Deus, que está orando, que está cantando. É terrível isso, né? Será que os apóstolos cobravam para pregar? Será que os discípulos cobravam para pregar? Então, quer dizer, se não pagar, não cumpre o ídolo do Senhor, porque o tempo é precioso, e como diz o ditado, tempo é dinheiro. Isso é um pensamento totalmente ímpio de avarentos. Referente a Leia cobrar ou não cobrar, pode até não cobrar, mas ela ganha ali o custeio da sua viagem, ela ganha hospedagem e outras coisas mais que a gente não sabe. Então, querendo ou não, tem no mínimo as despesas pagas. Eu não sou contra ter as despesas pagas, porque dependendo do lugar que você vai, é muito longe, você não tem condições, fica complicado. No entanto, no caso da própria Leia, ela tem condições de tirar do próprio bolso dela para pregar onde quer que seja. Isso é uma outra questão. Bem como esses pastores famosos e cantores famosos. Isso aqui é nada mais, nada menos do que viver do Evangelho. Tempo precioso. Eu tenho 20 minutos aqui, esses 20 minutos, porque eu sou famoso, porque eu sou isso, bambambam no meio gospel, vale 20 mil reais. E as almas não valem mais do que a cobrança para pregar? Quer dizer, se não pagar, não importa as pessoas que ali estão, almas sedentas, vidas precisando de uma palavra animadora, de ânimo, de vigor, ou uma palavra de salvação, de libertação, não vale? Então já virou profissão e não vocação o trabalho do ministro de confissão religiosa. Já virou profissão, e uma profissão tem que ter o seu dinheiro, o seu emprego, e não pregação do Evangelho. Bom, essa é a minha opinião, essa aí que nós lemos é a opinião da Leia, tá aí. Abraço. Olá, olá, santos e mais santas. Santa Leia convoca a todos para uma oração forte e poderosa, porque o diabo se levantou para destruir a IPDA e a Fundação Reviver. E esse diabo tem que ser expurgado, destruído, à base, claro, dos seus advogados, que vão ser muito bem pagos para defenderem as duas sacrossantas instituições criadas, inventadas a partir da revelação do Deus poderoso, ou poderoso com letra minúscula, talvez do Deus Mamon, ou do Deus verdadeiro e depois converteu em Deus Mamon. Eles mudaram, converteram-se. Enfim, está aí uma convocação de uma oração
lá pro dia 29, 30, jejum, se sacrificar, se matar em oração, para que o diabo do processo da investigação seja destruído, que os policiais sejam destruídos, que a polícia, Ministério Público. Essa é uma oração forte e poderosa. Tirando a ironia de lado, a grande questão é o seguinte: o missionário sempre fazia isso, né? Convocação para orar, para jejuar, para Deus pelejar pela causa da igreja, pelas causas da igreja. E quando ele vencia, ou a igreja vencia, ele dizia que era Deus, mas na realidade eram os advogados muito bem pagos pelos dízimos da igreja que souberam trabalhar e alcançar alguma coisa. Quando ganhavam, né? Porque muitas das vezes perdiam. E eu me lembro que nós obreiros eram convocados a orar e a jejuar e orar bastante, e orar pelas causas e sacrificar. Eu, como muito zeloso disso, orava, me santificava para a causa da igreja, aquela coisa toda, quando na realidade muitos processos eram, sim, justificáveis, eram reais, ou seja, a causa de pedir era verdadeira, a pessoa que estava pleiteando estava no seu direito, e por ser uma causa verdadeira e quem estava pleiteando estava no seu direito, elas ganhavam. A oração não surtia efeito, porque Deus é Deus de justiça, Deus não é Deus de injustiça. Mas os fãs, então, façam aí o que a Santa Leia está pedindo. Se mate de tanto jejuar, se mate de tanto orar, seja fiel aos Mirandas, que o galardão dos Mirandas vocês vão ter. Olá, beatos e beatas. A Santa Madre Teresa de Calcutá, da IPDA, Leia Miranda, diz que não dá bola para as críticas, porque sabe quem ela é e Deus sabe também quem ela é. Então ela não dá a mínima para as críticas. E é verdade. Ela realmente não dá a mínima para as críticas, que me processou. Realmente ela não dá a mínima para as críticas, que ela bloqueou 2 vezes o meu vídeo. Está tudo sendo comprovado aí. Ela tentou me dar um strike, 2 strikes, pela Hitbel, empresa de network dela. É assim o amor dela. É assim o quanto ela não se importa com nenhuma crítica. É só processo e é só strike. Imagina se importasse com crítica. Se não se importando com crítica, ela processa a gente e dá 2 strikes, ou tenta dar 2 strikes para derrubar o canal da gente. Olha que coisa. Essa é a Santa Madre Teresa de Calcutá, da Santa IPDA, a mulher da doutrina. Essa é a mulher da doutrina. Qual a doutrina a gente não sabe. A única certeza talvez que a doutrina do amor não é, com toda certeza. Aquela doutrina que o Senhor Jesus disse: se baterem na tua cara, dá outra. Se te perseguirem, não fazeis mal com o mal. Se vos injuriarem ou caluniarem, não temas medo, confie em mim. Essa doutrina aí, bíblica, cristã de Cristo, não vale. O que vale é a doutrina do processo e do strike. Minhas amadas, amada Leia, vamos lá. Leia responde: irmã Leia, existe o dom do amor no sentido de querer fazer caridade? Responde ela: sim, com certeza. Toda pessoa nascida de novo, nascida em Cristo Jesus, tem esse dom como algo inerente ao novo nascimento. Se não tem, essa pessoa não nasceu de novo realmente e é uma pessoa que mente a respeito de sua própria conversão a Cristo. Grande verdade. Tem que ajudar mesmo. Quem ama, ajuda. Quem ama, não processa também. Ou processa. Não é no processador do cooler lá, do computador, o processador de processar comida, é processo judicial. Quem ama não processa judicialmente, ou processa. Quem ama aceita o pedido de perdão daquele que teoricamente lhe ofendeu. Quem ama vai atrás do diálogo, responde à indagação ou conversa a respeito de muitas coisas, não é verdade? Quem ama tudo sofre, tudo espera, não é interesseiro, não folga com a justiça, mas sim com a verdade. É o que nos revela o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 13. Esse é o verdadeiro amor. Quem tem esse amor realmente já nasceu de novo.
Agora, quem não tem, lamentavelmente, como diz a lei aqui, realmente tem que nascer de novo e está mentindo sobre a sua conversão a Cristo, que é amor, que pregou amar a Deus sobre todas as coisas, próximo a si mesmo. Agora, vamos lá. Irmã Leia ama, tanto que ela ama Bruno G, que ela já removeu o processo contra Bruno G. Tanto que ela ama já Bruno G, que ela conversou e já indicou alguns supostos vídeos que teriam lhe ofendido e Bruno G fez a retratação. Foi assim que aconteceu? Olha, sendo sincero e verdadeiro, não no momento. Mas nós estamos no aguardo para ratificar se realmente Leia Miranda é tão amorosa assim como diz. Santa Leia responde. Pergunta um santo comentarista ou comentarista: o que você acha do RI, Regulamento Interno criado pelo saudoso missionário? O que era pecado deixou de ser? Responde a Santa Leia. O RI foi criado para padronizar as mais de 20 mil igrejas. Deus é amor, ou Deus é terror, em todo o mundo, ou Deus é processo também em todo o mundo. Havia essa necessidade de se ensinar a mesma conduta aos seus membros, fosse aqui ou do outro lado do mundo. Algumas pessoas aceitam, outras rejeitam, só isso. Aqui a Santa Leia aprova o seu ateísmo no regulamento que ela sempre descumpriu. Em contrapartida, os fãs cumprem achando que é a própria Bíblia Sagrada. Então Santa Leia acredita que descumprir o regulamento interno não é pecado. Ou seja, ela é ateia do regulamento interno do sistema religioso criado pelo seu paizinho. Então, portanto, ela é ateia e vai para o céu. Enquanto que os que são teístas desse regulamento, do Deus desse regulamento, capaz de ir para o inferno, será isso? Então tá aí, ateísmo da santa com relação ao Deus regulamento interno, ou Deus que criou o regulamento interno, versus o teísmo daqueles que servem ao Deus regulamento interno. Abraços, santos e santas! Fala sobre o chá de bebê, ou revelação de bebê dentro da igreja, com como se bebe, se pode ou não pode. Parece recentemente o Davizinha que fez isso, né? E ela já responde: veja essa pergunta com ar ou tom de acusação. Pergunte ao seu dirigente local se pode ou não pode, que ele vai dar maiores explicações. Olha, na minha opinião, pode tudo, inclusive até fazer amor dentro da igreja. Tivemos um caso aí de um pastor da América Latina que, enquanto rolava o culto, ou acontecia o culto, as irmãs cantando louvores, alabanças a Deus, em espanhol, ele estava lá copulando com duas meninas no seu escritório pastoral. Pode acontecer de tudo, já que é a casa do homem ou a casa do Deus Mamon. Essa é a minha ponderação, né? No entanto, todavia, a casa de Deus tem que ter respeito. Casa de Deus, que não é quatro paredes, somos nós. Agora, tempo pode tudo. Pode orgia, pode droga, pode tudo. Olá, meus caros. Olha só a resposta da Santa Leia. Parece que ela é magrofóbica. Olha só, uma pessoa ou irmã questiona, dizendo: parece que a senhora é contra emagrecer, parece que a senhora não gosta que a pessoa faça atividade física para ter saúde. Depois ela responde dizendo que não é bem assim, que não dá a mínima para a cultura, é levada a fazer coisas equivocadas à sociedade, ou as mulheres são levadas que elas devem aceitar como elas são, e não sei o que. Enfim, tá aí a resposta. A gente traz, ou continua ainda com o quadro Santa Leia Responde. E essas são perguntas e respostas que ela responde durante não é live, é um momento ou sessão de perguntas e respostas no sábado. Leia prega a doutrina e abala globo terráqueo e pediano. Agora ela vai virar mais santa do que o santo,
mais santa do que todos os santos. Confiram, beatos. Idolatrada Leia Miranda responde: como que faço para acabar com esse vício de jogar? Responde a santa: fazendo um voto com o Senhor. Toda vez que você tiver vontade de jogar, pegue o valor que você aplicaria em jogos e de como oferta do sacrifício a Deus. Ao entregar essa oferta, ore dizendo ao Pai de todos os anseios no seu coração e pedindo que com toda a sua alma que Ele te liberte. Vai acontecer mais rápido do que você pensa a sua libertação. Claro, você vai substituir o dinheiro da Mega Sena, da Loto Fácil, do jogo do bicho, que é um jogo legal, ou do cassino, ou de qualquer outro jogo, por o quê? Votos, ofertas e dízimos. Aí você vai realmente se libertar. Vai cair num outro vício, que, a meu modo de ver, pode ser até mais perverso, que é o vício de sustentar instituições religiosas, fundadores dessas instituições, e ficar na miséria. Porque em ambos os casos o vício vai levar à miséria, seja o vício em jogo de azar, seja o vício em voto, oferta e dízimo. Vai te deixar na miséria do mesmo modo. Você só vai substituir o enriquecimento, de vez de ser a Caixa Econômica Federal, vai ser a instituição que você vai sustentar e os fundadores dessa instituição. É isso aí, vamos continuando aqui porque tem mais. Santa Leia, idolatrada Leia Miranda responde. Já que falamos de dízimo, vamos lá a pergunta. Temos que dar o dízimo da passagem dada em dinheiro pela empresa da passagem do transporte. Convém você perguntar isso ao seu pastor dirigente, responde a santa. Ele irá instruir você sobre como devolver o dízimo ao Senhor e a maneira correta de fazer isso. Então aqui ela deu um migué. Por que ela disse isto? Por que ela não disse não de uma vez? Porque o dinheiro é para passagem, não é para dízimo. Tudo eles querem dizimar. Existe até o dízimo da cueca e da calcinha, né? Comprou uma cueca, dá o dízimo. Comprou a calcinha, dá um dízimo. É o tributo. Você paga o tributo para o Estado, eu tenho que pagar o tributo para Deus da cueca e da calcinha. É isso aí. Viva, viva, viva a ignorância do povo. Santa idolatrada Leia Miranda responde. Quem é da igreja pode jogar bola? Pergunta ela, santa idolatrada. Por muitos fala. A Bíblia Sagrada, a Bíblia, como diz os hiperianos, a Bíblia diz que tudo nos é lícito, mas em tudo nos convém. Pense com cuidado. Quem será o grupo a jogar? Será para honrar a Deus? Isso trará benefícios em que sentido? Mais vale a salvação do que a diversão? Muito interessante. Agora que ela diga isso para os próprios parentes dela, os próprios sobrinhos, para os próprios irmãos. Batia uma bolinha aqui, a colar, jogava um videogamezinho aqui, a colar. E se bobear, ainda jogam, inclusive esses que continuam na Santa Wikipédia, não é verdade? Mas é assim, exortação para uns, abraço para outros, doutrina, exigência para uns, para outros nada dica de nada. Mas tá aí então, Santa idolatrada Leia responde, a moça mais bonita segundo os fãs do cabelo branco aí. A moça do cabelo branco respondeu.